Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Essa sequência de lives do mês de setembro, ela está voltada para o nosso equilíbrio emocional, para a gente falar dos nossos sentimentos como forma de preservação à vida, em atenção à campanha do Setembro Amarelo. Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, me fala se o som tá ok. Dani, boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Respondam aí, por favor. Bom, pessoal, todo mundo sabe, pelo menos eu acredito que a maioria, né, que já tem alguns anos que isso acontece, que em setembro existe essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Eu prefiro chamá-la de prevenção à vida. É um mês que a gente se dedica a olhar para algumas questões emocionais, para alguns desequilíbrios que podem nos afetar diretamente, que podem nos enfraquecer, nos fragilizar. E também para a gente chamar a atenção para determinadas situações de pessoas próximas a nós que a gente pode não estar percebendo que são um pedido de ajuda, né? Boa noite, querida. Que bom ter você aqui. Na semana passada eu fiz uma live com a Priscila, que é psicóloga. A gente trouxe o tema ciúme e alguns desdobramentos dele que podem impactar fortemente a nossa vida e principalmente a vida daquela pessoa que está sendo vítima disso, né, digamos assim. Há pouco tempo a gente fez uma live aqui também falando sobre ansiedade. Hoje a Priscila, que seria minha convidada desse mês, teve um probleminha de saúde e não pôde estar aqui com a gente, mas estamos aqui vibrando boas energias para ela. Se Deus quiser, na semana que vem ela vai estar aqui comigo e aí a gente vai abordar dois temas relevantes, um que a gente falaria juntas hoje e o da próxima semana, mas eu vou deixar isso em suspense, já dei um spoilerzinho lá nos stories. E hoje eu vou sintetizar aqui com vocês formas da gente perceber se a gente está em alguma questão de desequilíbrio, formas da gente identificar se alguém à nossa volta está precisando de ajuda nesse sentido. A gente tem uma mania muito feia, e eu digo todo mundo, também me incluo nisso, né? Porque isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. A gente tem o hábito de julgar as pessoas como preguiçosas, como desleixadas. Às vezes a gente acha que aquele ser humano não tem coragem ou vontade ou disposição para sair de um determinado lugar e buscar uma coisa diferente, seja emagrecer, seja buscar um melhor emprego, seja sair de uma relação. Mas existem fatores muito mais fortes que às vezes impedem uma pessoa de mudar algo. E esse fator, ele é emocional e energético. Eu já trouxe aqui algumas vezes a informação para vocês de que nós somos um corpo mental que envolve um corpo emocional, que envolve um corpo energético, que envolve o nosso corpo físico. Nós, seres humaninhos, estamos no centro de toda essa estrutura. Logo, pensamentos geram emoções, que geram crenças, que influenciam o nosso corpo energético e que influenciam fortemente o nosso corpo físico. Então, quando a gente está com um padrão de pensamentos muito negativo, quando a gente se vê muito na dor, no sofrimento, no vitimismo, a gente gera emoções que nos mantêm nesse padrão, que começam a enfraquecer a nossa energia. Por consequência, eles vão bloquear os nossos chakras, que são os nossos centros de energia, e o nosso corpo físico começa a ser afetado. Então, com o passar do tempo, alguns chakras específicos, eles vão se tornar mais enfraquecidos comparados a outros e vão dificultar o funcionamento dos nossos órgãos, da nossa imunidade, das nossas funções vitais, acarretando em diversos tipos de doenças. Se a gente for falar das mais comuns no dia de hoje,
a crise de ansiedade, a depressão e outras mais, que o burnout, por exemplo, coisas que estão muito em alta, né, e que impactam fortemente a nossa vida. A maior parte desses transtornos estão atrelados a um chakra da base enfraquecido. O chakra da base em algumas escolas é conhecido também como chakra raiz, ele fica na base da nossa coluna. Oi, Carla, bem-vinda! E o que acontece? Esse chakra, ele é responsável pela nossa função motora, movimento de braços e pernas. Ele é responsável pelo nosso plano material, pela nossa prosperidade, pela nossa energia vital de trabalhar, de se mover. E ele também... Vocês estão me ouvindo bem? Que aqui fez pra mim como se tivesse travado. Me digam aí, por favor. Senão eu mexo aqui, eu mudo a internet. Então, como eu vinha dizendo, né? Eu tô trazendo aqui uma reflexão a respeito do chakra da base, que é um chakra importante para... Mas voltou? Que aqui pra mim fez... Tá, eu tirei do pacote de dados e botei na minha internet. Tirei do Wi-Fi, esse negócio aí, vocês entenderam, né? O importante é vocês me ouvirem. Então, recapitulando um pouco, a gente está falando aqui dos pensamentos e das emoções que impactam na nossa energia, nos nossos chakras e automaticamente na nossa vida, né? E aí eu trouxe para vocês a informação do chakra da base, que é o chakra responsável pelas nossas funções motoras, pela nossa conexão com o plano material, com a nossa vida profissional. E quando esse chakra ele está congestionado, o que acontece é que a gente realmente não tem energia para se movimentar. A gente vai ter uma certa dificuldade de trabalhar, ou de procurar um emprego, ou de se recolocar profissionalmente. A gente vai ter uma tendência a engordar. Em contrapartida, os nossos chakras inferiores, eles absorvem energia do plano terreno e impulsionam para que ela se distribua em todos os outros centros de energia, chegando até aqui os chakras superiores. E o que acontece quando a gente tem algum chakra bloqueado, congestionado no meio do caminho, é que essa energia não circula. E os nossos chakras, eles funcionam em conjunto. O nosso chakra sexual, ele não é única e exclusivamente responsável pelas funções de reprodução. Ele é responsável também, em par com o nosso chakra da garganta, com a nossa criatividade, com a nossa expressão no mundo, com a nossa criação de um modo geral. Tudo aquilo que a gente materializa, que a gente coloca forma na nossa existência, ele tem ali a expressão do nosso chakra sexual em conjunto com o chakra da garganta. Então você imagina, seu chakra básico está congestionado, a energia já não vai circular dele para o sexual. Se ele tiver congestionado também, e aí a gente vai ter outras questões em jogo, como perda de libido ou problemas da área ginecológica, essa energia ela não vai subir. E se ela não vai subir, se ela não vai circular, a gente também não vai conseguir se comunicar da melhor maneira. A gente não vai receber essa energia vital nos nossos chakras superiores, que coordenam o nosso raciocínio lógico, a nossa visão de mundo, a nossa percepção das coisas à nossa volta. A gente vai começar a ter dificuldade de perceber o que é uma informação intuitiva. A gente vai começar a ter dificuldade de perceber o que é que está se apresentando para gente, seja numa comunicação com o outro, nas situações que acontecem à nossa volta. Então isso vai deixando a gente cada vez mais fragilizado. Então muitas vezes a gente tem, ou até, a gente já pode até ter vivenciado alguma situação dessa, e aqui eu vou trazer exemplos que eu vivenciei na minha fase mais desequilibrada, uns anos atrás. Eu achava em determinada época que todo mundo estava contrário a mim em determinada situação. Eu vinha, dava uma sugestão ou falava alguma coisa e eu tinha a sensação de que ninguém me ouvia, que ninguém me entendia, que ninguém concordava com o que eu dizia.
Mas eu estava tendo uma visão muito equivocada do entorno e das pessoas à minha volta, justamente porque esses chakras estavam todos congestionados. Então, às vezes, não é que eu desse uma ideia ou uma sugestão ruim, mas eu estava falando de uma coisa que não se aplicava àquela situação, àquele momento em questão, porque eu não estava conseguindo interpretar o que estava acontecendo. E aí eu me colocava em conflito várias vezes. Eu discutia muito com várias pessoas por qualquer motivo. Eu estava sempre me colocando em atrito justamente por conta dessas questões. E isso me causava estresse, isso me causava ansiedade, isso me causava uma série de transtornos. E como eu não tinha o conhecimento, o autoconhecimento que eu tenho hoje, o que eu fazia com essas emoções? Eu levava toda para o lado da compulsão. Então eu comia muito mais do que eu precisava, eu bebia muito mais do que eu precisava, eu já fui fumante, eu fumava, eu vivia em festa, eu vivia em shopping torrando dinheiro, já me endividei algumas vezes em função desse comportamento nocivo. E tudo isso estava atrelado ao quê? A esse bloqueio energético, a essa dificuldade de lidar com as minhas emoções. A gente já trouxe aqui nas outras lives, tanto com alguns convidados, como lives que eu conduzi sozinha, a reflexão de que a gente precisa olhar para as nossas emoções, mesmo aquelas que sejam consideradas negativas. Lembra, gente, a vida é feita de dualidade, né? A gente só sabe o que é belo, o que é bonito, porque a gente tem o feio para comparar. A gente só sabe o que é bom porque existe o ruim. Então, nesse plano aqui, a gente nunca vai ter uma linha reta de equilíbrio, de coisas belas, de positividade. Mesmo na vida de quem trabalha com energia, de quem está nesse meio de terapia, de autoconhecimento, existem altos e baixos, sim. O que muda é a forma como eu lido com essas questões que a vida apresenta para mim, tá? E aí, quando a gente olha para as nossas emoções negativas como base, elas vão dar uma pista daquilo que a gente precisa rever, daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que a gente precisa ressignificar. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente, um filmezinho de animação, se eu não me engano é da Disney. Enfim, é um filme muito legal e que ele fala das emoções principais, da alegria, da tristeza, da raiva, dentre outros. E o que acontece? Normalmente a gente quer viver só na alegria. Seria maravilhoso, né? Mas a vida é feita de momentos alegres e a gente também vai ter momentos de raiva, vai ter momentos de estresse, vai ter momentos de ansiedade. Isso até um determinado nível é normal, tá? Quando a gente sente raiva de uma determinada coisa, a raiva é uma excelente energia motriz. Ela mostra pra gente algo que não está alinhado com a nossa vida, que não está alinhado com a nossa essência. Então, quando a gente dispara aquela sensação de raiva, se a gente conseguir olhar para dentro, acolher aquela raiva que a gente está sentindo e observar com calma o que é que está nos causando raiva, ao invés de sair correndo e fugir daquela raiva, a gente vai ter ali uma informação muito relevante. Então, vou trazer um outro exemplo aqui da minha vida para vocês. A maioria que sabe que eu sou advogada também, né? Trabalhei muitos anos na área jurídica. E na época que eu estava na área jurídica, eu senti um desconforto muito grande. Não que eu não gostasse do direito, eu gosto do direito, mas o direito não é o que eu amo. Se eu tivesse ouvido o meu coração desde quando eu era moleque, eu teria feito psicologia, eu já estaria trabalhando desde sempre nessa área terapêutica. Mas, enfim, segui aquele fluxo achando que uma carreira tradicional seria o que me traria felicidade e a gente vai amadurecendo e vai descobrindo que não é bem assim, né? Só que naquele tempo eu não entendia que isso é que me gerava uma raiva muito grande. Era eu estar num lugar que não estava conectado com o que eu queria de verdade fazer, com o que a minha alma pedia para mim. E como eu fugia enlouquecidamente dessa raiva, eu não queria senti-la, eu tentava jogar ela ali embaixo do tapetinho do coração. Só que imagina, gente, você tá limpando a tua casa e aí chega uma visita, toca a campainha de surpresa, você empurra a poeirinha toda para debaixo do tapete e deixa ali.
E aí depois de um tempo você continua fazendo isso. Vai chegar uma hora que esse tapete vai estar igual um morrinho, você vai tropeçar, vai cair, vai se sujar toda, vai sujar a casa inteira. É isso que acontece quando a gente foge das nossas emoções menos divertidas. Quando a gente foge da raiva, quando a gente foge da tristeza, quando a gente foge daquilo que está doendo na gente, quando a gente não quer olhar, não quer lidar com aquela nossa fragilidade ou com aquele nosso defeito, uma hora isso vai estourar. E tanto isso pode estourar num quadro emocional negativo, como uma depressão, como uma crise de ansiedade, como uma crise de burnout. Isso pode também acarretar doenças físicas, porque o nosso corpo fala. E na visão da psicossomática, toda doença ela está relacionada a um quadro emocional, a um padrão de pensamento, a algo que a gente não olhou. Problemas do coração, nessa vertente, são tidos como questões de mágoa, de amargura, de ressentimento. Inclusive, dentro do Theta Healing, que é uma das técnicas que eu trabalho, a gente tem instruções em todos os livros falando que as emoções negativas mais importantes da gente limpar e da gente se desconectar e reprogramar a todo tempo são o que eles chamam de 3 R's, que é o ressentimento, o rancor e o remorso. Porque essas coisas, elas ficam vibrando ali na gente e prendem a gente no passado. O que é a depressão? A depressão é a tristeza, é o remorso, é a amargura por uma situação passada que a gente não consegue mais mudar. Então a nossa mente, ela fica levando a gente para aquele momento passado, a gente fica remoendo ali aquela situação que a gente gostaria que tivesse sido diferente e a gente deixa de viver o presente. Assim como a ansiedade, ela é um excesso de futuro. A gente está o tempo todo preocupadas, olhando para algo que ainda não aconteceu, que a gente não sabe nem se vai acontecer, ou que a gente tem muito medo de que aconteça, e a gente fica ali naquele pânico e a gente se desconecta do presente. Só que é óbvio que isso tudo, quando a gente está vivenciando, não é tão simples, né, de se digerir e de lidar como aqui ouvindo uma explicação. Mas existem formas da gente tratar isso. Só que o primeiro plano, o primeiro ponto para que a gente consiga realmente tratar uma questão dessa é a gente conseguir olhar para dentro e reconhecer que a gente está passando por uma dessas situações e pedir ajuda. Muitas das vezes a gente realmente precisa de uma ajuda profissional, de um acompanhamento médico, de um psicólogo, de um terapeuta, de um medicamento. Nem tudo a gente vai conseguir resolver sozinho, sabe? Nem tudo é preguiça, nem tudo é procrastinação. De uns tempos pra cá a gente passou a ouvir muito sobre procrastinação, como se todo mundo fosse extremamente preguiçoso. Só que muitas vezes não é preguiça, é falta de energia. As pessoas realmente não conseguem se levantar e lidar com aquela situação que está aparecendo para elas. E aí, quando eu trago esse assunto aqui para vocês, são 2 pontos importantes que eu quero registrar. Um é da gente olhar para nós mesmos e identificar se a gente está passando por alguma dessas situações e a gente está fugindo desses sentimentos. Porque as formas de fuga, a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente pode estar comendo demais para despistar um sentimento. A gente pode começar a gastar mais do que tem para distrair a mente, despistar um sentimento. Tem pessoas que correm para o álcool, tem pessoas que correm para drogas, tem pessoas que correm inclusive para o sexo. E o pior de tudo são aquelas fugas disfarçadas de coisas boas. A pessoa vira um workaholic. Ela começa a trabalhar todo o tempo que ela tem. Ela praticamente não dorme, ela praticamente não come, ela se desconecta totalmente do corpo físico dela e ela tem sempre as desculpas mais sensacionais do mundo para isso. Não porque eu preciso comprar isso, comprar aquilo, não porque eu arrumei uma despesa extra. E você percebe como são as coisas no nosso inconsciente, né? E aí já faço até um parênteses aqui.
A nossa porção cerebral, que é consciente, ela é o menorzinho do nosso cérebro, salvo engano, 12%. E o inconsciente, onde ficam essas crenças limitantes, onde ficam os nossos medos, nossas inseguranças e as coisas que a gente não acessa de forma lógica, são os outros 88%. Então você imagina, lembra aquela história do diabinho e do anjinho tagarelando aqui com a gente? É justamente isso, porque a nossa porção consciente e racional, ela é muito pequena comparada à outra parte. Então muitas vezes ela não vai ter força ou o nosso inconsciente vai nos enganar. Se aquela voz diz para você, não, você precisa trabalhar porque pode acontecer uma emergência e você precisar de uma reserva, o que acontece? Você começa a co-criar situações de emergência. E aí quando surge a primeira, o teu sistema já diz o quê? Opa, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu sabia. E aí você começa a trabalhar triplicado para justificar. E a gente acha que o processo é inverso, né? Que a gente está correndo atrás do sustento extra, do trabalho disso e daquilo, em função do inconveniente, de uma fatalidade, quando não. Quando é o nosso padrão de pensamentos que está atraindo aquelas coisas negativas para a nossa vida e deixa a gente ali, tipo um hamster na rodinha. A gente fica naquele padrão, correndo incessantemente atrás do rabo, achando que está fazendo o que é certo, quando não, a gente está usando o trabalho como fuga. Muitas pessoas usam a espiritualidade como fuga, o estudo excessivo como fuga. Então uma forma de se auto-sabotar é dizer, não, eu não posso me candidatar a esse trabalho agora, eu não posso me colocar nessa carreira, porque eu ainda preciso fazer 10 formações diferentes. Eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer um MBA, eu tenho que fazer uma série de coisas. Só que, gente, o conhecimento, as oportunidades, elas se colocam pra gente no caminho. Quando a gente se coloca no caminho, quando a gente dá um passinho de cada vez, de acordo com as condições que a gente tem, do que é possível pra gente no aqui e agora, as coisas vão surgindo. E a gente vai caminhando, a gente vai conquistando. Então, assim, se observa. Vê se você está se limitando muito com determinada coisa, vê qual é a área da sua vida que está desequilibrada. Um exercício muito legal, que é simples, gratuito, que todo mundo pode fazer e que ajuda muito nesse processo de entender melhor as nossas emoções e identificar se a gente realmente está precisando de uma ajuda profissional, é você pegar uma canetinha, um papel e anotar. Anota as principais áreas da sua vida: saúde, relacionamento, família, trabalho. Anota ali e dá uma nota. Dá uma nota de 1 a 5, fácil. Vê qual é a área que está demandando mais da tua atenção e da tua energia hoje e como é que estão as outras áreas. Porque assim, é normal que a cada fase da vida a gente precise priorizar uma determinada área. Mas não significa que a gente tem que deixar de olhar para as outras. Porque senão a estrutura toda começa a ruir. E o primeiro ponto, a base de toda a nossa estrutura é a nossa saúde. Porque se a gente não tiver com saúde, como é que a gente trabalha? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente cuida da nossa família? Então a gente tem uma orientação muito inversa de cuidar excessivamente do lado profissional. Ninguém tem pena de investir num livro, numa nova formação, numa pós-graduação, enfim, tudo voltado para o currículo, para o profissionalizante. E ok, isso é maravilhoso, gente. Eu também me dedico ao estudo sempre. A questão aqui, eu tô falando, são dos exageros. Porque assim, se você investe só na sua carreira, só no seu plano profissional e não dá atenção nenhuma para o seu autoconhecimento, para a sua formação como ser humano, alguma hora isso vai ruir. Porque dentro do plano saúde, a gente engloba saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde energética também. Porque quando vocês olham lá para aquele esqueminha que eu trouxe para vocês, dos pensamentos,
Tá bom, querida, que bom que você esteve aqui, tá? Depois eu deixo gravada, aí você pode terminar de assistir. Quando a gente olha lá para aquele esqueminha que eu trago sempre para vocês, né? Dos pensamentos. Sim, eu vou deixar gravado. Pensamentos geram emoções, que geram crenças, que geram uma energia que pode bloquear ou impulsionar o nosso movimento. Isso vem exatamente daí. Tudo isso está correlacionado, assim como os nossos chakras funcionam em conjunto, para que a gente, como ser humano nesse mundo, possa viver o mais pleno possível em todas as áreas da vida. O principal, que é a nossa saúde física, mental, emocional e energética, precisa estar em dia, precisa estar equilibrado. Então, qual é o principal aqui? A gente olhar para os nossos pensamentos em primeiro plano, porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa na forma como a gente pensa. Você tem visto o copo meio cheio ou meio vazio? Ou você nem tá vendo o copo? E aqui eu não tô falando de positividade tóxica, tá? Positividade tóxica tá conectado à alienação. Aquela pessoa que não enxerga nenhum problema na frente dela, que não assume a autorresponsabilidade pelas mudanças que ela precisa fazer. O autoconhecimento, a primeira coisa que ele traz pra gente de forma gritante, e por isso que muitas pessoas fogem desse assunto, é autorresponsabilidade. Enquanto eu não assumir que eu sou responsável pelos locais que eu me coloco, pelas pessoas que eu interajo, por aquilo que eu penso, por tudo aquilo que eu faço, a mudança não vai vir. A gente pode culpar o governo, o Estado e uma série de questões. O marido, o namorado, a mãe, o pai. Mas o que você faz com isso? Porque assim, gente, desafios sempre teremos. Volto a repetir aqui para vocês. Agora, a forma como a gente lida com cada desafio que a vida nos apresenta é o grande diferencial. Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai olhar ali para aquela dificuldade e a gente vai aprender a se comportar como água. A água contorna as pedras que aparecem no caminho e ela segue o fluxo do rio. Se a gente ficar parada, questionando muito, reclamando muito, querendo excluir algo que não dá para excluir, a vida não se movimenta. Lá na visão sistêmica, a gente tem essa referência muito forte, né? Tudo aquilo que a gente exclui, a gente atrai para a nossa vida, a gente bloqueia a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o ideal? Aceitar. O melhor que a gente pode fazer é aceitar o mundo como ele é, aceitar as pessoas como elas são, parar de brigar com aquilo que a gente não pode mudar, olhar pra gente, aceitar as nossas fraquezas, aceitar aquilo que precisa ser lapidado na gente, para que a partir daí a gente tenha força, a gente tenha energia para modificar. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu costumo ter um acesso de raiva quando eu estou com determinada pessoa, quando eu estou em determinado ambiente, eu vou, em vez de fugir daquela raiva, olhar para aquela situação e perceber o que isso quer me dizer. O que me incomoda tanto nesse local ou nessa pessoa? As pessoas, de um modo geral, elas são um espelho de ajuda pra gente, porque normalmente a gente projeta no outro aquilo que está nos incomodando, que a gente não quer olhar. Então, toda vez que surge uma pessoa muito desafiadora no nosso caminho, que desperta muitos incômodos pra gente, é muito importante que a gente olhe para essa pessoa e busque entender, gente, o que é isso que eu tô vendo aqui? Porque certamente algo daquilo que te incomoda naquela pessoa tá aí dentro de você também. Então, digamos, uma pessoa, sei lá, eu tenho uma tendência a julgar determinada pessoa como preguiçosa, como acomodada. No que é, na minha vida, em que área minha pessoal, só uma moto, né? Bem silenciosa. Em que área da minha vida, em que âmbito eu tô sendo, de repente, preguiçosa, acomodada e tô julgando o outro. E aí a gente para olhar para dentro e buscar essa reflexão, entende? E aí, voltando lá pro caderninho das áreas da vida,
Quando a gente começa a dar nota para as áreas da nossa vida, a gente vai começar a ver para onde a gente está direcionando toda a nossa atenção e os outros aspectos, as outras áreas que também estão precisando de atenção, e a gente vai buscar equilibrar. Será que realmente eu preciso trabalhar 16 horas por dia, todos os dias? E o meu sono, como é que fica? E a minha alimentação nessa história? Gente, o sono é muitíssimo importante, porque é no momento que a gente está dormindo que as nossas células estão se renovando, que o nosso corpo físico está se restaurando. Esse momento de pausa, de desacelerar, é vital para a nossa energia, vital para o nosso fluxo de energia funcionar. Através dos alimentos, do contato com a natureza e dos pensamentos mais elevados, a gente está absorvendo energia limpa, prana limpo, que vai circular pelo nosso corpo. Então, se a gente dorme pouco, a gente começa a ter dificuldade de raciocínio. Se a gente se alimenta mal, a gente também vai ter dificuldade de raciocínio. Se a gente não bebe a quantidade de água suficiente, a energia não vai circular pelo nosso corpo, a gente vai se sentir fraco, a gente vai se sentir com sono. Inclusive, vou até beber uma água. Se você quiser, me acompanhe. Um brinde. O nosso corpo, gente, é 70% água. Água é condutora de energia. Nas lives sobre nutrição que eu fiz aqui com a Evelyn no último mês, a gente falou muito sobre isso. Quantas e quantas vezes a gente está se sentindo abatido, está se sentindo cansado e vai lá e se entope de cafeína, toma um energético, um outro estimulante, e aí dispara o coração e afeta uma série de outras coisas, quando na verdade a gente precisava de uma aguinha. As frutas elas fornecem vitaminas, sais minerais e uma série de outros nutrientes, mas ela fornece principalmente um prana da terra que atua nas nossas emoções. Então, quanto mais a gente consome frutas de forma equilibrada, não estou dizendo aqui para você comer uma melancia inteira num único dia, mais energia de alegria, de vitalidade a gente vai ter. Isso está conectado, além, obviamente, da vitamina C, que está atrelado ao nosso sistema imunológico. Tudo no nosso corpo, ele foi programado para funcionar de forma perfeita. A gente não precisa dizer para o nosso pulmão, vai, respira. Ele já faz isso sozinho, não é mesmo? Agora, o que bloqueia, o que interfere a nossa respiração? Emoções, a qualidade do ar que a gente respira, a quantidade de atividade física que a gente pratica. Excesso de tristeza está relacionado a questões respiratórias. Em determinados âmbitos tem conexão com quadros de sinusite. Então, a psicossomática ela vem trazer todas essas informações para a gente, para abrir os nossos olhos para isso. Então, hoje, o que é que você tem sentido aí que tá doendo, você não quer encarar essa dor porque você tem medo que ela aumente e que tá te fazendo fugir para outro canto? Outra fuga também muito comum é a fuga de ajudar o próximo. Tem muitas pessoas que passam a vida ajudando o outro, fazendo trabalhos de caridade, cuidando de pessoas, em vez de dedicar um pouquinho de tempo para cuidar de si. E isso também é uma dessas formas de fuga que são bem vistas, porque a gente se sente útil, a gente está fazendo bem. E é óbvio que é muito importante a gente fazer o bem, a gente ajudar o próximo, gente. Aqui, volto a dizer, eu estou falando dos excessos. Tudo aquilo que nos tira do nosso centro, que desvia a atenção da gente para nós mesmos, está apontando um desequilíbrio. E aí, quando esse desequilíbrio chega num nível muito avançado, num patamar mais elevado, a gente pode começar a ter crise de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, depressão, um burnout. E se a gente não olha para isso a tempo de procurar uma ajuda, de conversar com um profissional qualificado, isso pode se agravar num quadro muito pior. E aí eu vou fazer até um parênteses aqui,
Porque muitas pessoas, quando estão nesse estágio de fragilidade emocional, de pouca energia para se reerguer, para se cuidar, elas têm uma tendência a dizer que elas não têm tempo, não têm vontade de fazer nada para elas. Mas quando é para fazer pelo outro, para cuidar do outro, elas estão sempre ali, estão sempre bem dispostas, elas arrumam força, arrumam energia para fazer. E aí, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão bem importante. Se nesse primeiro momento você tem muita dificuldade, te falta energia para cuidar de você, pensa nas pessoas que você ama. O que seria das pessoas que você ama se você não tivesse mais aqui? E aí, inverte esse jogo, sabe? Começa a se cuidar, a se olhar com mais carinho, olhar lá para as suas dores, para as coisas que você precisa trabalhar, que você precisa ressignificar, pensando no outro. Talvez nesse primeiro momento, isso te dê energia motivadora suficiente para que você saia desse lugar e para que você inicie esse movimento. Uma vez que você inicie esse movimento, vai ficar mais fácil você dar continuidade a ele. As pessoas certas vão começar a aparecer no seu caminho. Você vai ter o impulso para fazer aquele check-up que está parado lá não sei quantos anos desde antes da pandemia. Você vai ter impulso para começar uma atividade física, para começar um tratamento com psicólogo, para procurar uma terapia integrativa como as que eu faço. Gente, e assim, é um pouquinho de cada vez. O feito é melhor do que o perfeito. Não queira, depois de passar anos sem praticar um esporte, ir para academia, malhar 2, 3 horas, fazer uma aula de crossfit. Você não vai aguentar. Você vai voltar para casa com um palmo de língua para fora e vai ficar uma semana cheia de dor. Começa do começo. Dá uma volta no quarteirão, sobe um lance de escada. Se você vai para o trabalho de carro ou de transporte público, desce um pouco antes, estaciona um pouco antes, começa a inserir uma caminhada ali. Se você está habituado a comer muito açúcar, 2, 3 barras de chocolate por dia, diminui. Começa a comer uma só, depois começa a comer meia, depois passa a comer uma vez só por semana. Tudo que é radical limita o nosso poder de execução. É como se o nosso inconsciente mostrasse assim pra gente, tá vendo? Eu falei que você não dava conta, deixa isso pra lá, não tenta não. Agora, quando a gente vai fazendo de pouquinho, a gente vai driblando esse nosso inconsciente. Quando você vê, você já criou um novo hábito. Como é que se formam as nossas sinapses cerebrais? É com a repetição. Eu hoje aprendo uma determinada coisa, amanhã eu releio aquilo, depois de amanhã eu aprofundo mais aquele entendimento. E a cada dia, a cada semana eu busco aprender um pouquinho mais sobre aquilo. O que vai acontecer? Essas sinapses se criam e elas se fortalecem, até que a partir do momento ela se torna uma memória na sua cabeça. Assim é com o hábito de meditar, assim é com a prática de esportes, assim foi com aprender a escovar os dentes. Quantas e quantas vezes na nossa infância alguém tinha que dizer pra gente, vai escovar o dente, criatura. Hoje, você já sabe que você tem que escovar o dente depois de cada refeição, ninguém precisa te falar, você vai lá e vai fazer. Você sabe que tem que tomar teu banho, que tem que ter teus cuidados de higiene. Então, tudo que surge de novo na nossa vida é assim. Vai ser um pouco desafiador no início, porque a gente precisa criar novas sinapses para aquilo, mas é super possível. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis. E até vou trazer uma informação muito relevante aqui do campo da neurociência, que os estudos comprovam que quanto mais idade a gente tem, maior é a nossa capacidade de criar novas sinapses. Por quê? Nós já temos uma quantidade enorme de sinapses prontas. Então, as nossas funções cerebrais são muito mais potentes. Só que qual é a diferença da nossa mente para uma mente jovem? A mente jovem está fresquinha, está vazia. Na nossa, é tipo um computador de última geração com uma penca de abas abertas. Você abre tudo que é aplicativo, abre tudo que é arquivo, deixa tudo lá rodando ao mesmo tempo. A tua cabeça vive em estafa, vive em cansaço mental
E aí você não consegue resolver nada e acha que a tua mente está cansada e que não serve mais para nada. Agora, quando a gente começa a fechar esses programas, quando a gente começa a viver com a atenção plena, vamos aqui, ó, fazer uma coisa de cada vez. Se agora eu tô assistindo essa live, tô aqui ouvindo a Silvia, eu vou dedicar minha atenção a isso. Ok, posso até escovar o dente enquanto eu tô ouvindo a live. Mas assim, não adianta você querer preencher um relatório enquanto me escuta. Não adianta você querer executar uma tarefa que demanda um pouco mais de atenção e de cuidado, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E a internet, as redes sociais, elas colocam... Viu, Carla? Sabia, senti o cheiro daqui. Olha só, brincadeiras à parte, cara. Com relação a hábitos que são muito repetitivos, tipo lavar uma louça, varrer uma casa e escovar o dente, eu até acho que são possíveis da gente fazer enquanto a gente está ouvindo uma coisa ao mesmo tempo, porque aquilo já está muito automatizado. Mas assim, quem tem hábito de tipo ouvir uma aula enquanto está trabalhando, responder o WhatsApp enquanto está numa ligação telefônica e lendo um documento, algo vai falhar. E, gente, vocês podem testar. O tempo que a gente gasta fazendo uma coisa de cada vez com atenção plena é infinitamente menor. E dá pra gente fazer muito mais coisa do que se a gente ficar fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. É um grande engano, um grande equívoco a gente achar que a gente ganha tempo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente vai deixar furo em alguma coisa. Você vai esquecer de colocar algo importante no relatório, você vai esquecer de falar algo importante naquela ligação. Pode acontecer de você estar mandando mensagem para uma pessoa e você mandar mensagem para outra. Acontece de tudo. E aí o que acontece? Você vai precisar refazer. E aí pensa no tempo que você gasta cada vez que você precisa rever, refazer ou recomeçar alguma coisa, porque você não fez com a atenção que você devia. Então assim, esse é o primeiro ponto. Focar a nossa atenção no aqui e no agora, buscar estar no momento presente. E a gente começa sempre do básico, do mais simples. Para um instante e respira fundo. Traz a tua consciência para o teu corpo. Porque se a gente fica aqui, ó, muito no mental, a gente tem uma tendência maior a essas doenças emocionais e mentais. E se conecta novamente aqui, no corpo físico. Vem para a tua polaridade feminina, vem para o teu sentir e começa a perceber aonde que existe desconforto. Será que eu estou sentindo alguma tensão nos ombros, no pescoço? Lembra que o nosso corpo fala? Se observa, cria esse hábito de se observar. Você pode fazer isso à noite, quando for tomar um banho, antes de dormir. É muito bom também fazer isso logo ao despertar. Acordou, se espreguiçou, antes de pegar o telefone, antes de interagir com uma rede social, respira fundo e se sente, se percebe. Observa como você acordou. Muitas das vezes a gente já sai de casa num padrão de preocupação e de ansiedade, motivado por uma mensagem que a gente recebeu, por uma notícia que a gente assistiu, por algo que a gente viu na TV ou nas redes sociais, ou num grupo da família, por exemplo. Quando a gente cria o hábito de acordar se percebendo, se sentindo, a gente vai ver que na maioria das vezes a gente acordou bem. E quando a gente não acorda bem, a gente vai conseguir perceber o que é que não está bem para que a gente tente resolver ali desde o início. Então percebe, tô sentindo algum desconforto físico. Esse desconforto físico está se repetindo? Porque se aquilo está se repetindo com frequência, é bom você tentar alongar se for possível, ou dependendo do local, da intensidade da dor, já buscar uma ajuda médica para identificar o que aquilo pode ser. Se é um desconforto emocional, poxa, todo dia eu tô acordando triste ou chateada. Vamos olhar para essa tristeza, para essa chateação, antes que isso vire uma depressão, e buscar entender o que é que está me deixando chateada.
Às vezes uma coisa que impacta fortemente nas nossas emoções é habitar ou trabalhar um local muito tumultuado, muito bagunçado. Então, arrumar um armário, colocar as coisas em ordem, mudar as coisas de lugar na casa, separar coisas que a gente não utiliza para uma doação ou para uma venda, para um brechó, pegar coisas quebradas e jogar fora, identificar coisas antigas que a gente está guardando, que às vezes estão com uma energia pesada ali, objetos que foram de outras pessoas, que a gente guardou por apreço, por uma questão emocional, mas que a gente não usa. Aquilo tudo vira energia estagnada no nosso ambiente. Então, às vezes, tem pessoas que eu atendo que elas estão num quadro emocional desse tipo, motivadas, impulsionadas por uma energia densa de algo que está ali no entorno. E quando elas começam a olhar para aquilo, se desfazer, abrir espaço para a energia circular no ambiente que elas estão, a tendência é que o físico e o emocional comecem a reverberar também. Por isso que é muito importante a gente olhar para a gente e olhar para o nosso entorno. Se é no meu trabalho que eu estou sempre desconfortável, o que está ruim ali? Ok, a gente sabe que é do trabalho que vem o nosso sustento para fazer todas as outras coisas que a gente deseja. Mas será que não dá para a gente tornar aquilo um pouco mais tranquilo? Ou enquanto a gente precisa ficar ali, a gente começar a se estruturar para em breve sair dali e fazer outra coisa? De que formas a gente pode se energizar? Fazendo coisas que a gente ama. Tem gente que adora dançar. Cara, liga uma música que você gosta no final do dia, quando chegar em casa, quando for lavar a louça, quando for tomar o banho, e ouve algo que você curte, ou dança mesmo, sabe? Uma vez por semana, não tá afim de sair pra dançar, tá sem dinheiro pra ir pra uma boate, pra um lugar de música dançante, dança em casa, liga o YouTube, vai ouvir o show de uma banda que você gosta. Hoje em dia, gente, a internet nos possibilita muitas coisas. A gente tem acesso a uma série de informações. Não tá podendo sair, faz uma chamada de vídeo para um amigo querido, para um parente, para alguém que você não vê há muito tempo. Contato com crianças, contato com idosos, para quem curte idosos. São coisas simples que a gente pode fazer. Às vezes a gente está se sentindo muito travado na vida, muito sem energia. Se envolve num projeto social. Tem projetos que não demandam muito da sua energia, que se você for lá uma vez por mês conversar com aquelas pessoas, você já está compartilhando uma energia de amor, uma doação positiva que vai te trazer um bem enorme. Então procura dentro das coisas que você gosta, que fazem sentido para você, fazer um pouquinho de cada dentro do possível. Lembra que feito é melhor que perfeito. Vai no mínimo, vai naquilo que é viável hoje. O que eu posso fazer hoje com menos gasto, com menos impacto, com menos tempo? Encaixe essas coisas na sua agenda. Muitas vezes a gente gasta grande parte do dia aqui, ó, rolando feed no Insta, no e-mail, em redes sociais, assistindo notícias negativas que impactam no nosso campo emocional. Eu não estou dizendo para você ser desinformado, você não procurar saber o que está acontecendo no mundo. Eu estou te falando para você observar aonde está indo a tua atenção, aonde está indo a tua energia. Tudo aquilo que a gente foca a nossa energia, que a gente direciona a energia, vai conectar com a gente e vai se conectar ao nosso campo. Então, se você quer uma vibração mais elevada, você tem que se conectar às coisas que elevam a sua vibração. E coisas que elevam a nossa vibração são coisas que nos alegram, coisas que nos amam, coisas que a gente ama, né? Coisas que nos fazem bem. Se dentro da rotina que você tem hoje, você conseguir minimamente, nem que seja uma vez por semana, uma vez por mês, estar em contato com a natureza, ou estar em contato com uma dessas coisas que te fazem bem, isso vai auxiliar a mudar a sua energia. E percebeu que não está fazendo efeito, que alguma coisa em você está realmente mais forte, mais impactante, que você não consegue lidar. Se você está no estágio
que você não tem vontade mais de sair de casa, que você não tem vontade de falar com as pessoas, que você não tem vontade, força para levantar, para comer, para ir para o trabalho, você realmente precisa buscar ajuda. E tem uma série de profissionais hoje em dia disponíveis a ajudar o próximo. Eu sigo grupos de psicólogos que atendem a preço social. Depois eu até coloco lá nos meus stories para vocês. Eu, na minha área terapêutica, presto também atendimentos a preço popular para pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e não podem pagar por um tratamento. E assim como eu e como esses grupos de psicólogos, tem uma série de pessoas por aí fazendo uma série de coisas para ajudar o próximo. Mas assim, o movimento de pedir ajuda, de querer ajuda, ele é pessoal. Não adianta as pessoas à nossa volta quererem nos ajudar. Se a gente não estiver aberto a receber ajuda, se a gente não quiser ser ajudado, se a gente não tiver uma vontade genuína de mudar, de sair daquele padrão, nada vai acontecer, nada vai mudar, tá? E até aqui, aproveitando que tem bastante gente nova aqui nesse Insta, aqui nessa live também, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Silvia Lila, além de advogada, sou terapeuta integrativa. E o meu trabalho é voltado para a gente ressignificar esses padrões de pensamentos limitantes que impactam na nossa vida, na nossa saúde física, no nosso peso, no nosso corpo. O meu olhar para o corpo físico é de instrumento de vida. Se o nosso corpo físico está bem, está forte, está saudável, a gente tem condição de se relacionar, de namorar, de trabalhar, de viajar, de ganhar dinheiro, de ser feliz. Agora, se a nossa saúde física, mental e energética está prejudicada, a gente não vai ter como conquistar todas essas coisas que a gente deseja. Então, o meu lema é Projeto Vida Saudável. Se o meu plano de vida for ficar bastante tempo aqui nesse plano, que eu possa estar aqui com a melhor qualidade de vida possível, da melhor forma possível. E isso só vai acontecer quando a gente começa olhando para os nossos pensamentos, olhando para as nossas emoções, cuidando da nossa energia. Sem energia, a gente não tem força vital para levantar e fazer uma atividade física, para buscar um alimento mais nutritivo, para buscar ajuda quando a gente precisa, para se conectar com as pessoas que fazem sentido com o nosso plano, com o nosso objetivo aqui. E a reflexão principal que eu queria deixar para vocês hoje aqui é essa. Aonde aí que tá pegando para você hoje? Qual é a área da sua vida que está sugando toda a sua energia? Qual é a área da sua vida que você não consegue mudar, que está difícil fazer diferente? Qual é a emoção que vem te consumindo e que você está tentando fugir dela e não está conseguindo? Essa emoção, ela certamente está atrelada a essa área que você quer muito mudar ou que você precisaria fazer diferente e não está entendendo como. Quando a gente olha para isso, a gente consegue encontrar um sinal, uma pista daquilo que a gente precisa ressignificar. No meu caso, quando eu deixei de trabalhar com direito, a primeira grande mudança que aconteceu na minha vida foi começar a emagrecer. Eu pesava mais de 100 quilos, gente. Eu emagreci 35. E esse meu processo de emagrecimento estava totalmente conectado com o quanto eu me obrigava a ser forte e me manter em algo que não estava conectado com o que eu gostava, com o que eu queria fazer de verdade. Não que eu não gostasse do direito, mas não era o que me preenchia, não era o que me fazia bem, não era o que eu buscava de verdade. E a partir do momento que eu me desconectei daquele cenário, comecei a me aprofundar mais no autoconhecimento, me voltei para a minha espiritualidade, fui meditar, aprendi a meditar, passei a ter mais contato com a natureza, o resto todo, por consequência, foi se alinhando. Tanto que, assim, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, né? Eu emagreci praticando atividade física, com reeducação alimentar, sem nada drástico. Tomando minha cervejinha final de semana, comendo minha pizza, fazendo tudo que eu gosto, estando com os meus amigos, estando com a minha família. Mas foi mudando aqui, ó,
me recolocando nos locais que me faziam feliz, que despertavam esse sentimento de alegria, começando a ler mais sobre as coisas que me elevam a alma. E isso tudo é possível, tá? Por mais que às vezes você ache que tá tudo indo muito mal, que você pense em fugir disso tudo, desiste desse plano, tá? Sempre existe uma maneira da gente se levantar. Lembra que para caminhar hoje, para correr na esteira, você já foi um bebezinho que aprendeu a engatinhar, que caiu e levantou diversas vezes até conseguir dar os primeiros passos, não é mesmo? Então tudo na vida é de pouquinho. Algumas fases são mais desafiadoras, mas ela tem um motivo. Ela traz ali um aprendizado. Carla, dica de leitura. Depende, eu posso te indicar vários livros. Você quer ler a respeito de que especificamente? Porque assim, essas coisas que eu trago aqui, tem um mundaréu de livros que eu já li. Tem os meus estudos, as minhas especializações nas práticas energéticas. Tem um quê de espiritualidade também que eu sempre estudo. Então me fala o que você está sentindo necessidade de aprofundar aí agora, que aí eu consigo te indicar alguma coisa que seja mais relevante. Um livro que eu gosto muito e que inclusive eu tenho muita vontade de fazer um clube de leitura energética Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca, se eu não me engano. Depois eu coloco até lá nos stories. Mas o que eu acho de sensacional nesse livro? Ele traz o olhar para essas crenças inconscientes coletivas que impulsionaram a maior parte das gerações a seguir um mesmo caminho. Tipo essa fórmula mágica, né? Do escolha uma graduação tradicional, case e blá blá blá, e você vai ser feliz para sempre. E esse livro, ele vem mostrando isso e vem desconstruindo para fazer com que a gente reflita de forma diferente, comece a olhar para dentro, comece a olhar para o coração, para aquilo que toca a nossa alma de verdade. Ele é um livro fininho, tem uma leitura leve, eu gostei muito, eu acho esse livro muito sensacional. Então ele, dependendo da tua vontade, é um assim que eu indico de olhos fechados. Agora tem muitos outros, tem outros que vão falar mais da questão espiritual, tem outros que vão falar mais da questão energética. Gosto muito também do Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Aí ele tem um olhar que versa ali com esse padrão de crença, com a espiritualidade, mas ele é coach, né? Então ele tem umas coisas mais objetivas. Eu vou botar lá nos stories pra vocês. E é muito legal também, porque dá um sacode pra gente do tipo, vambora, esse negócio aí que tá te incomodando, o que você vai fazer pra mudar? Sabe aquela história? Tipo assim, tô morrendo de sede, tem um copo aqui na minha frente, mas eu posso ficar olhando pra esse copo e falar assim, ai gente, mas essa água não tá gelada como eu gostaria, eu não acho esse copo bonito. Ou você pode pegar o copo, beber a água e matar a tua sede. Às vezes a gente fica nesse padrão de não aceitação do mundo, das pessoas, das situações como elas se apresentam pra gente, e a gente acaba se estagnando. E aí, esses livros, eles trazem esse choque de realidade, assim, num determinado nível, pra gente parar e olhar e falar assim, opa, realmente, se eu não tô satisfeita com o meu corpo, o que eu posso fazer pra mudar? Ah, se o problema é financeiro, eu não posso ir pra academia hoje, eu posso subir e descer a escada, eu posso dar uma volta no quarteirão, eu posso começar a correr, eu posso começar a comer um pouquinho menos. A gente sempre pode fazer alguma coisa, entende? Sempre tem alguma coisa à nossa disposição, sempre vai existir uma pessoa que pode nos estender a mão e nos ajudar, mas a gente tem que estar aberto e disponível para isso. Na nossa mente tem que estar essa vontade genuína de que agora eu quero mudar, agora eu quero fazer diferente. E aí o que eu quero aqui para finalizar com vocês é que a gente tenha esse olhar também para o outro.
É muito comum que a gente se coloque na posição de culpar, de criticar, de julgar as pessoas à nossa volta. Só que a gente não tem como saber qual é a dor do outro. A gente não tem como saber a dor, o peso, a cruz que as pessoas carregam. Muitas vezes uma pessoa está sorrindo na nossa frente, mas quando ela vira as costas e está sozinha, ela está se afundando em casa, chorando, ou nessas fugas de álcool, drogas, qualquer outra coisa, por conta de uma série de questões que a gente não tem como saber e que ela nunca vai dizer pra gente. Então é muito importante que a gente se trate com compaixão e que a gente trate o outro com compaixão também. E nesse mês de setembro em especial, que a gente possa olhar para o próximo com esse olhar de amorosidade e perceber: a pessoa mudou muito da noite pro dia, ela emagreceu muito da noite pro dia, ela tá muito introspectiva da noite pro dia. Com gentileza, com compaixão, tenta dizer para ela que você tá ali se ela precisar de alguma coisa. Às vezes a gente tem uma tendência a querer ficar interrogando as pessoas, né? O que tá acontecendo? O que tá sentindo? Me fala, não sei o que, não. Só que se a pessoa estivesse disponível para falar, estivesse se sentindo confortável para expressar o que ela está sentindo, ela provavelmente já teria feito. Se não com a gente, com outra pessoa. Mas se você mostrar para aquela pessoa, falar para ela de forma clara e objetiva, que você está ali se ela precisar, se ela quiser conversar, isso já pode ser um primeiro passo para que essa pessoa demonstre que está pedindo ajuda. E aí, quando alguém nos pede ajuda, é muito importante que a gente ajude do nosso lugar, de onde a gente está. Então, por exemplo, eu sou terapeuta integrativa, eu não sou psicóloga. Eu posso ajudar com uma limpeza energética, com um envio de energia, com uma oração, com uma indicação de um psicólogo, com uma indicação de um grupo de apoio, de um centro espírita, enfim. Eu posso ajudar dessa forma. Se a pessoa precisar que eu pegue o telefone e ligue para alguém, para um médico, se ela precisar que eu acompanhe a um médico, a uma emergência, tamo junto. Mas eu não posso querer tratar uma pessoa e bancar a psicóloga, e bancar a médica e receitar o medicamento para ela, se eu não sou um profissional habilitado para isso. Nem sempre um medicamento que serve para mim vai servir para você. Nem sempre a dieta que funcionou para mim vai funcionar para você, o exercício que é bom para mim é o exercício que vai ser bom para você. Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso também, sabe? De oferecer o suporte para o outro, na medida do que o outro precisa, do que ele está aberto a receber, do que ele nos pede, para que a gente também não seja invasivo, para que a gente não atropele as pessoas, para que a gente não magoe as pessoas sem querer. E para que a gente não coloque a vida de ninguém em risco. Tomar medicamento por conta própria já é inadequado. Receitar medicação para uma outra pessoa é mais inadequado ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A gente está num mundo onde as pessoas tomam remédio para uma coisa, com outro objetivo, que causa um monte de efeito colateral, e muitos desses medicamentos afetam a nossa questão mental e emocional, e muita gente não tem noção disso, tá? Isso é tão nocivo quanto seguir dieta da moda, enfim. Vamos ter esse cuidado, vamos ter esse olhar cauteloso, ok? Bom, gente, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Eu sou muito grata por todo mundo que ficou aqui me ouvindo, que interagiu comigo. Se vocês acharem que esse conteúdo pode ser útil para alguém, que eu possa ter trazido alguma coisa aqui importante para alguém que vocês sabem que está precisando, encaminhem para os amigos. Eu vou deixar gravado. Quem chegou depois do início, quiser assistir desde o começo, vai estar lá no meu feed também, tá? Na semana que vem, se tudo correr bem, Priscila está aqui comigo. E aí a gente vai trazer temas também dessa seara emocional que interferem no nosso equilíbrio energético e que fazem parte desse olhar mais cuidadoso de preservação da nossa vida, de preservação das nossas relações, do nosso bem-estar de um modo geral. Alguém tem alguma dúvida? Vou colocar as dicas de livro que a Carlinha pediu lá nos meus stories. Digam pra mim o que vocês querem saber.
Ai, que bom. Fico feliz que você tenha gostado. Muito obrigada, gente, a todo mundo que ficou aqui comigo, tá? Um beijo e até... Ah, importante, importante, importante. Já ia me esquecer antes de eu me desconectar. Essa sexta-feira temos roda de conversa lá no escritório da Thaís Lima. Eu sou a convidada dessa sexta. E a gente vai falar sobre equilíbrio energético na nossa vida. Lá eu vou trazer algumas dicas, algumas coisas práticas para o dia a dia, para quem tem a vida muito agitada, muito corrida, seja a galera do meio jurídico, seja a galera que é mãe, que tem 2, 3 trabalhos diferentes. Esse encontro é para todo mundo, é um encontro presencial, tá? Lá nos meus stories tem o endereço certinho, o horário, para a galera que está aqui no Rio, que quiser participar, me manda uma mensagem ou manda uma mensagem para a Thaís para confirmar a sua presença. São vagas limitadas. A maior parte do evento é transmitido pelo Instagram da Thaís, tá bem? Mas, óbvio que quem tá lá juntinho vai ter outras coisitas más, vai ter essa proximidade com a gente e a gente sempre fica lá trocando várias ideias muito importantes. É um local de acolhimento, de autocuidado. Quem quiser ir, quem quiser estar lá com a gente vai ser muito bem-vinda. Carla faz parte dessa roda também, né? Sexta-feira a gente tá juntas. E é isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. Ai, que bom, gente. Eu também amo esse tema, amo falar sobre energia. Isso é algo que mudou completamente a minha vida. Eu mudei de carreira, a minha saúde melhorou completamente. Eu mudei de forma física, mudei de visual, tudo mudou para melhor. E cada vez eu fico mais feliz e contente com as pessoas à minha volta, com os clientes que eu atendo, porque toda hora vem uma notícia boa, vem uma melhora de saúde, uma melhora de quadro, melhora das relações. Isso faz muita diferença na nossa vida. Se você que está aí me assistindo quer experimentar uma limpeza energética, um tratamento energético, me manda uma mensagem que eu vou adorar te atender. Um beijo e até a próxima terça.